Torcedor do Bayern de Munique, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Belguinha. Hoje a gente vai falar de muita coisa, cara. Hoje o vídeo está completo, tem muita informação, porque a gente vai falar não só de Real Madrid e Bayern de Munique, que é o confronto que rola amanhã, o grande momento da temporada, tanto para o Bayern de Munique, tanto para o Real Madrid, que praticamente perdeu a La Liga nesse final de semana após perder a partida por 2-1 contra o Mallorca, que era o 18º colocado, ou 17º, se eu não me engano, mas é um time que está na zona de rebaixamento da La Liga, por 2-1 fora de casa. A gente vai falar disso hoje. A gente vai falar de Freiburg contra a Bayern de Munique, que foi a partida que aconteceu nesse final de semana. Não teve pós-jogo ainda, então vai ter pós-jogo nesse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal você que não é inscrito também, porque eu já vi que eu tenho acesso a essa informação, tá? E grande parte das pessoas que estão acompanhando meus vídeos não são inscritos. E também pode clicar no sininho, que aí você recebe notificação assim que sai o vídeo no canal. É muito importante também para você ser o primeiro a ter acesso ao vídeo, ao conteúdo, ser o primeiro a comentar, tá sempre interagindo comigo aí, para a gente poder trocar uma ideia sobre o Bayern de Munique. Partindo para as notas desse confronto, pode ser que você discorde de uma coisa ou outra. Para isso está o debate nos comentários, beleza? Então fique à vontade, tá? Começando por Manuel Neuer, já começo aí com uma partida muito de altos e baixos. É assim que eu posso resumir. Antes de tudo, peraí, vou fazer um resumo da partida. Pode ser que tenha gente que não tenha acompanhado, mas acho que por eu estar postando esse vídeo segunda-feira, se você é um torcedor digno do Bayern, você já, né, se informou um pouquinho. O Bayern, na verdade, estava perdendo por 2-0 e virou o placar com o último gol praticamente no último minuto. Esse é o cenário da partida. Só que, além disso, o Bayern sofreu bastante no primeiro tempo, tá? O Freiburg fez uma boa partida, com milagres do Neuer, que é o cara que a gente já tá falando agora, né? Já vamos aproveitar para fazer esse link. 2 milagres, assim, defesas impressionantes do Neuer, bem Neuer Prime, assim, defesas muito boas do Neuer. Mas aí, ele falha nos 2 gols do Freiburg. E aí faz a gente ficar, assim, eu fui um dos que tava muito hypado com a partida dele, tava assim, porra, surpreendido com a partida que ele tava fazendo contra o Freiburg, mas aí ele vai e falha nos 2 gols e permite que o Freiburg abra 2-0 no placar. Um numa cobrança de escanteio que ele sai muito mal, dá um soco, nem um soco, ele dá um tapa na bola, a bola sobra no meio da área, totalmente livre para o jogador marcar o gol, uma saída horrível do gol. E o primeiro gol, na verdade, né, que foi um chute de fora da área, que uma marcação Bluetooth ali do Goretzka, né, que também é outro que a gente vai falar nesse vídeo, permitindo o chute com uma curva, que foi até um chute bonito, tá? Não vou também tirar todo o mérito da finalização do jogador do Freiburg, não. Mas o Neuer mal pulou, nem pulou na bola, né? Mal pulou não, nem pulou na bola. Só olhou, a bola entrou no canto, ele nem pulou. Então, é um lance aí que o Neuer normalmente, num cenário normal, né? Se fosse 6 anos atrás, 4, 5, 6, 10 anos atrás, ele tinha pulado nessa bola e tinha pego. Então, um goleiro de alto nível não pode permitir que uma bola dessa entre. Então, se isso é num jogo contra o Real Madrid, meu amigo, assim, é carimbar a saída dele do clube e aposentar no dia seguinte, porque não pode. Essa é a verdade. Isso é um gol que não pode tomar, pô. Não pode. Mas antes aconteça isso contra o Freiburg do que contra o Real Madrid, né? Então é uma dúvida que já fica no ar. Será que o Neuer vai ser o goleiro titular amanhã? Ou será que vai ser o Urbig? Então, não sabemos ainda. Fica no ar aí o que o Company vai fazer. Acredito que seja o Neuer. Conhecendo também o personagem Neuer, né? E como ele é fominha da bola, como ele. Enfim, quem torce pro Bayern de Munique há mais tempo sabe do que eu tô falando, né? Não preciso explicar muito, não. Conhecendo o Neuer, ele vai ser titular. Então, partindo para a próxima posição, vamos falar do Stanisic, que hoje fez uma partida. Hoje não, né? No sábado, fez uma partida regular, bem Stanisic ano passado, né? Bem Stanisic no modo normal. Foi uma partida muito apática dele, muito apagado. Defensivamente também não foi muito bem. Tanto que algumas jogadas aconteceram ali pelo lado direito por ele estar muito avançado, mas isso faz parte do estilo de jogo do Company, permitindo um espaço ali que me fez ficar um pouco um pé atrás de como esse espaço pode ser aproveitado por jogadores como Mbappé, Vinícius Júnior na partida de amanhã. Então, me preocupou um pouco. Confesso que me preocupou um pouco. Mas também tem muito a ver com a dupla de meio-campo que estava em campo no primeiro tempo, que foi Kimmich e Goretzka,
que acabou, além do Kim Min-jae também, que estava jogando essa partida, então o sistema defensivo do Bayern normalmente não é esse. Tende a ter um entrosamento maior do que esse, tende a tapar os buracos um pouco melhor do que isso, principalmente o time titular, que já está um pouco mais entrosado e familiarizado com essa forma de jogar do Kompany, né? Então, espero que isso não aconteça com tanta frequência como aconteceu contra o Freiburg, que teve até facilidade de atacar o Bayern de Munique durante principalmente os 45 minutos iniciais. E principalmente antes das mexidas do Kompany, né? Que a gente vai chegar lá também. Então, aproveitando esse gancho para falar do Kim Min-jae, que também não fez uma partida boa. Partida muito meia boca dele. Não gostei. Não gostei também do Jonathan Tah. Então já vou falar dos dois juntos. Não gostei. Acho que foi a pior partida dele com a camisa do Bayern desde que ele chegou. Ou uma das piores. Vi ele errar passes muito bobos. Achei que ele estava desconcentrado. Não sei porquê. Não sei se o time do Bayern levou essa partida um pouco como uma partida menos importante por já estar com a cabeça na partida contra o Real Madrid. Pode ser. Então, isso é um ponto. Mas eu, assim, falando especificamente dessa partida, não gostei. Não gostei do Jonathan Tah e não gostei do Kim Min-jae. Mas também é uma dupla de zaga que não me agrada. Esses dois juntos não me agrada. Então, acho que Jonathan Tah com o Upamecano se completam mais. Acho que, podendo escolher em todas essas combinações, essa seria a última que eu escalaria. Acho que eu prefiro até o Upamecano com o Kim Min-jae do que Jonathan Tah com o Kim Min-jae. Então, essa é a minha opinião. E, assim, para mim foram talvez os piores em campo, junto com o Rafael Guerreiro, que a gente vai chegar lá também. E aí a gente vai falar do cara da partida, né? Acho que tá muito claro aí que foi um dos melhores em campo, que é o Tom Bischoff. E, cara, fez uma ótima partida. Só não dei uma nota maior para ele, porque acho que defensivamente ele não fez uma partida tão boa. Agora, ofensivamente, a partida dele foi muito boa, gente. Muito boa. E mostra muito como funciona o jeito do Kompany de jogar. Como funciona o Bayern de Munique do Kompany. Porque, no papel, ele estava escalado como lateral esquerdo. E defensivamente, se você arma o time, né? O Freiburg tem um tiro de meta e o time está totalmente pronto e para defender, né? Tá com tempo de se estruturar. A linha que vai se formar é essa: 4 jogadores atrás, com na esquerda o Bischoff e na direita o Stanisic. Mas quando tá atacando, claramente não é assim que funciona. Claramente descem os dois volantes e sobem os dois alas, né? Que é o Bischoff e o Stanisic. E aí o Bischoff consegue também muitas vezes aparecer por dentro, quase como mais um meio-campo, quase que como um volante, né? Um meia criador também ali, que é a função que ele joga. Então, foi muito bom ver o Tom Bischoff jogar dessa forma, até para entender o que ele pode entregar no meio-campo. Então, partida muito boa dele, cara. Até muito promissor e empolgante para a gente que está esperando a saída do Goretzka na temporada que vem e consegue agora imaginar como ele pode jogar, o que ele pode acrescentar jogando de meio campo. Então, 2 gols de finalização de fora da área, um com cada perna, se eu não me engano, foi um de esquerda ou de direita. Então, muita confiança. E ele até falou antes da partida, né? Antes da partida não, falou depois da partida, que o Kimmich é um jogador que fala muito com ele durante os treinos e falou que ele tem que ter mais coragem de finalizar, porque nos treinos ele finaliza muito bem. E pelo que a gente escuta, né, falar dos treinos e tudo mais, parece que entre os jogadores ele é considerado um dos melhores finalizadores da equipe. Mas ele não tem muito essa coragem de finalizar quando está em campo, durante as partidas. Então o Kimmich estava sempre dando uma dura nele, sempre falando, cara, finaliza mais. Se você tiver espaço, chuta pro gol. Aproveita o momento, chuta. E nessa partida que ele teve mais chances de fazer isso, e que ele realmente tomou coragem de chutar, ele vai e faz 2 gols. Então, bom ver que tem essa cobrança também, né? Os jogadores conseguem enxergar as qualidades dos outros durante os treinos e incentiva a fazer isso na partida, né? Pulando então para nossa dupla de volantes, acho que tanto o Kimmich quanto o Goretzka, nenhum dos dois fez uma boa partida no sábado. Essa é a verdade. Mas a gente nota a diferença de nível, a diferença de qualidade, a diferença de realmente o que consegue entregar. Por quê? O Goretzka fez uma partida ruim do minuto inicial até o minuto que ele saiu de campo. E quando o Pavlovic entra, a equipe muda de uma forma tão brusca que você vê
como não é só com a bola que o Goretzka não tá bem. O Goretzka tá mal sem bola, com bola, de todas as formas possíveis. E o Pavlovic, quando ele entra, ele consegue preencher o campo de uma forma tão diferente, ele consegue fazer os outros jogadores renderem mais, que você nota realmente como o Goretzka acabou. A diferença é tanta que você vê que isso reflete no Kimmich de uma forma direta positiva, tão grande, que ele faz o que ele fez no lance do terceiro gol. Ele tem a liberdade ali de criar jogadas, começa a aparecer espaços que o Kimmich consegue achar esses passes, coisa que ele não estava achando antes. E hoje, Kimmich com Pavlovic é a dupla que se entende, é a melhor dupla de volante que o Bayern consegue escalar em campo e precisa estar em campo contra o Real Madrid. E o passe do Kimmich para o Davis, que consegue arrumar assistência no último minuto contra pro gol do Lert Karl, cara, assim, coisa que só ele consegue fazer. Já falei isso aqui no canal, repito, é o jogador mais insubstituível do Bayern de Munique no elenco atual. Se o Kimmich fica fora da Champions League, num jogo de volta contra o Real Madrid, cara, complica muito pro Bayern. Complica muito, muito mesmo. Eu acho que ele é o jogador mais importante e mais insubstituível do Bayern no momento. Harry Kane também faz muita falta. Muita falta. Muita. Mas eu, sendo sincero, acho que o Bayern consegue se virar mais sem o Harry Kane do que sem o Kimmich. Minha opinião. Não sei o que vocês acham, mas essa é a minha opinião. E aí, temos talvez um dos piores em campo, talvez o pior em campo de hoje, que foi o Rafael Guerreiro. Fez uma partida muito ruim, cara. No primeiro tempo não conseguiu fazer nada. Não conseguia dominar a bola de costas pro gol. Recebia passes ali para começar jogadas e não conseguia desenvolver. Coisa que o Gnabry está fazendo muito bem durante a temporada. O Guerreiro já até fez bem em outras partidas, mas dessa vez não funcionou. Não funcionou. E dá para ver como ele é um jogador de elenco, mas não pode ser um jogador que a gente conte para partidas importantes. Até teve a notícia recentemente de que ele tá para sair do clube, vai sair no final da temporada. Não foi uma notícia que me agradou muito, porque eu gosto dele, não acho ele um jogador péssimo, não acho ele um jogador ruim. Acho que, dependendo do salário que o Bayern entregasse a ele, valeria a pena manter ele por mais uma temporada. Mas, assim, não dá para contar com ele para jogar 15 partidas em alto nível por ano. Ele é uma terceira opção, que pela versatilidade dele, pelas posições que ele consegue jogar, é uma opção interessante para mim. Porque esse tipo de jogador hoje em dia no futebol é muito importante, que saiba atuar em diversas posições do campo. Principalmente para ser reserva, né? Porque ele consegue tapar não só um buraco, como 2, 3, 4, 5, dependendo de quantas posições ele consegue jogar, né? Mas péssima partida do Guerreiro hoje. Não tenho nem muito o que falar. Nota 6 para ele. Muito ruim mesmo. E aí temos o Luiz Dias, que para mim também foi um bom jogador, tá? Muita gente não gostou da partida dele. Não foi uma partida que me desagradou tanto assim quanto eu vi as pessoas falando, até por um lance, cara, merecia muito aquele gol, cara. No final da partida, acho que no final do segundo tempo já, ele faz um lance depois de um escanteio que dribla, bate de direita na gaveta, o goleiro faz uma defesaça assim, pô, merecia muito esse gol. Se ele tivesse feito esse gol, talvez ninguém teria falado que a partida dele foi abaixo da média, né? Mas, até porque é assim que funciona, né? Também não vou mentir aqui. Acho que com aquele gol a nota dele teria aumentado para talvez 8,5. Mas como não teve nenhum gol dele hoje, não foi tão participativo assim, a minha nota para ele fica 7. Mesmo que eu acho que ele tenha sido um jogador importante, hoje conseguiu desempenhar até que de alguma forma. Não foi o Luiz Dias que a gente está acostumado a ver durante a temporada, mas fez uma boa partida. Tanto o Gnabry também não fez uma boa partida, não jogou tão bem assim, então nota 6,5 para o Gnabry, não tem muito o que falar sobre ele. E o Karl, mesmo com uma assistência e um gol, não gostei da partida dele, tá? Acho que ele jogou pior do que o Luiz Dias, mesmo que ele tenha tido o gol e assistência, acho que ele fez uma partida pior. Eu vi ele muito sumido em alguns momentos, perdendo bolas, não fez uma boa partida. É que ele conseguiu os números, coisa que o Luiz Dias não conseguiu, né? Então, a partida dele não foi tão boa assim. Mas com os números, acabei subindo a nota dele para 7, poderia até ser 7,5, tá? Acho que o justo seria 7,5. Acho que pensando aqui agora, eu teria consertado essa nota. O melhor em campo de Freiburg 2 e Bayern 3 é ele, Tom Bischoff. Não poderia ser diferente. Acho que com os 2 gols que ele fez para empatar o placar, nada mais justo do que dar o prêmio de melhor em campo para Tom Bischoff. Mas o meu destaque fica muito para o Kompany, que conseguiu fazer mexidas na equipe. O Olise entrou muito bem, Pavlovic entrou muito bem. Ali do Olise ter perdido um gol na cara, tá? Um gol que não pode perder. Não gostei dele ter perdido esse gol fácil de fazer. Perdeu, mas destaque pro Kompany, cara. Mexeu muito bem, conseguiu entender o que o jogo tava pedindo.
ajustou a equipe e conseguiu uma virada que está muito na conta dele. Apesar de ter tido um primeiro tempo muito ruim, já falei isso aqui também no canal, acho que o Kompany tem conseguido adaptar muito bem durante as partidas, coisa que na temporada passada ele pecava muito. Já tinha visto várias partidas na temporada passada que o Bayern começava bem, o adversário se adaptava e o Bayern não conseguia mais jogar. Nessa temporada, eu vejo acontecer o contrário. Já havia acontecido o Bayern começar mal e o Kompany conseguir adaptar a equipe a jogar melhor dentro do que a outra equipe está tentando proporcionar dentro de campo. Então, isso é muito melhor, tá? É muito melhor você começar mal e se adaptar à partida do que você começar bem e o adversário se adaptar ao seu estilo de jogo. Então, principalmente se forem questões de 15, 20 minutos, né? Você tá muito mais tempo em controle da partida do que fora de controle. Então, todos os méritos aí pro Kompany por ter conseguido ajustar a equipe e conseguir a virada do Bayern de Munique, beleza? O Michael Oliver vai ser o árbitro da partida, foi anunciado esses dias. E para quem não conhece, o Michael Oliver já apitou algumas partidas do Bayern de Munique e tem um fato muito interessante aí, que o Bayern nunca perdeu uma partida apitada pelo Michael Oliver. Nunca. Já foram, acho que 6 ou 7 partidas, incluindo uma partida contra o Barcelona, já tiveram outras partidas pela Champions League também aí. Empatou uma e ganhou 5. Então, ó, repertório lindo contra o Michael Oliver. Ele que é o árbitro que mais dá cartões amarelos em competições europeias, entre todos os árbitros. E por que eu tô te falando isso? Por que isso é interessante? Porque, aí eu vou pegar minha colinha aqui, o Real Madrid está com 8 jogadores pendurados. Huijsen, Carreiras, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé. Já o Bayern tem Laimer e o Upamecano. Perigosíssimo também. Por quê? Jogando fora de casa, Laimer é um jogador que costuma parar jogadas com faltas, costuma receber cartões amarelos, e o Upamecano, idem. Mesma coisa. Algum vai ficar fora da segunda partida. Pode ter certeza. Com o Michael Oliver apitando, algum vai ficar fora. Espero que seja ou Vinícius Júnior, ou Mbappé, ou Tchouaméni, que para mim são 3 dos jogadores mais importantes do Real Madrid no momento. E do Bayern, Laimer e o Upamecano. Hoje, podendo escolher qual dos dois ficar fora, sinceramente eu escolheria o Laimer. Por quê? O Davis sai de volta. Acho que principalmente para o segundo jogo ele já vai estar um pouco melhor, né? Com condicionamento físico melhor, mais recuperado. Acho que o Bayern conseguiria sentir menos falta do Laimer na segunda partida do que do Upamecano. Não confio no Kim Min-jae para essa partida. Confio mais na volta do Davis e o Stanisic pela direita. E vocês sabem que eu não tenho medo de falar a verdade, né? Porque, sendo muito sincero, como chega o Real Madrid para essa partida? O Real Madrid acabou de perder por 2-1 para o Mallorca, fora de casa, na La Liga. Praticamente perdeu o título da La Liga, o que, por um lado, também motiva eles a irem com tudo para a Champions League. Mas, cara, uma partida que deixa muitos sinais negativos dentro do Real Madrid. Tomaram 2 gols, assim, com falhas defensivas grotescas, que não são falhas individuais, tá? Então, deixando muito claro. São falhas que você vê que o sistema defensivo é muito falho. Tem muitos buracos, fácil de encontrar espaço. O time do Mallorca, em pouquíssimas chances, conseguindo converter. Então, você vê que se é um time que cria mais oportunidades, como é o Bayern de Munique, talvez seja mais fácil ainda de conseguir criar jogadas. Porque tem um dado que eu vou até trazer para vocês, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu pesquisei e encontrei essa informação, de que o Courtois é o goleiro que fez mais defesas entre todos os goleiros da Champions League. Entre todos, tá? Todos. Então, isso significa que o Real Madrid é um time que permite muitos chutes, muitas finalizações. Só que com o Courtois debaixo das traves, menos bolas entraram, né? Porque é um goleiro de altíssimo nível. Então, acaba que ele consegue deixar entrar menos. Só que como ele está indisponível e temos o Lunin no gol para essa partida, cara, fica o recado aí, né? Não vou nem falar muito para não zicar, mas o Real Madrid cede muito espaço, cede muitas oportunidades e o Bayern com certeza vai conseguir desfrutar disso. Se o Bayern não sair com 1 ou 2 gols dessa partida, é porque o Lunin vai ter feito milagres. Ou porque os jogadores do Bayern vão ter perdido gols inacreditáveis. Essa é a minha opinião e eu cravo, tá? Tô cravando isso aqui. Vocês sabem, eu não tenho medo de falar a minha opinião e a verdade dentro do que tá acontecendo. Não vou ficar aqui falando, não, mas não sei. Não, eu sei. A verdade é essa. Se o Bayern não sair com 1 ou 2 gols dessa partida, é por isso. Eu acho impossível
o Bayern sair dessa partida sem pelo menos umas 3, 4 chances claras de gol. Acho muito difícil, muito difícil. Então, acho que tá mais dependendo do dia dos jogadores do Bayern, né? Se eles vão estar num dia inspirados e tudo mais. E a mesma coisa vale pro Lunin, se ele vai estar inspirado a ponto de fechar o gol ou não, né? Então, cara, o Bayern chega confiante, o Bayern chega com resultado positivo, chega na liderança da Bundesliga com uma grande margem. Cara, de novo marcando 3 gols, vai bater o recorde de gols em uma temporada de Bundesliga, com certeza. O Olise, que deu mais uma assistência também, que não foi uma assistência genial, mas contou, tá cada vez mais perto de bater o recorde do Thomas Müller. Então, cara, é um elenco aí que tá para bater recorde. E acho que tá num caminho, pô, perfeito para isso. Acho que passando do Real Madrid, a motivação fica em alta e, cara, o céu é o limite. Essa é a verdade, é o que eu tô pensando para esse jogo. E, cara, minha expectativa, tá? Você que não assistiu ainda, eu fiz um vídeo do mano a mano, Real Madrid contra Bayern de Munique, falando já bastante sobre o que eu acho do confronto, posição por posição, tudo mais. Acho que o Bayern é favorito. Acho que o Bayern vai passar. Não sei se o Bayern já vai decidir o confronto em casa, na casa do Real Madrid agora, né, no Santiago Bernabéu. Mas eu acho difícil que o Real Madrid faça uma vantagem grande nesse jogo. Difícil o Real Madrid fazer 2-0, 3-1, 4-2. Acho difícil. Caso o Real Madrid ganhe, acho que vai ser por um gol. Acho difícil. Acho que esse jogo vai acabar sendo um empate ou uma vitória do Bayern. Essa é a minha opinião, tá? Então, já quero pedir para você deixar sua opinião aí embaixo. O que você acha? O que você está esperando dessa partida? Eu vou trazer um pós-jogo mais detalhado do que esse, tá? Vou falar melhor. Acho que esse jogo aqui ficou um pouco... Perdi o timing, tá? Acabei fazendo vídeo tarde demais para esse jogo do Freiburg, mas o jogo do Real Madrid vai ter vídeo no mesmo dia, tá? Amanhã à noite já vai ter vídeo sobre essa partida, pode ter certeza que a gente vai estar ligado e vamos fazer o pós-jogo com todas as emoções à flor da pele ainda para não deixar nada passar. Beleza? Então, ó, um abraço para você que ficou aí até o final do vídeo e a gente se vê amanhã após esse jogaço, beleza?